Continuando a nossa aula sobre os modos na hora de comer e beber. Dentre os modos é recomendável não comer nem beber de pé, ou seja, em pé. É recomendável que a pessoa, quando vai comer, que fique sentado, relaxado. Vai beber água também, sentado, relaxar. Aqui não que quando a pessoa, por exemplo, vai beber água em pé, está cometendo algum pecado, não, mas é uma etiqueta, ou seja, vai sentar até que é bem melhor assim quando você senta, está bem relaxado e aí vai beber a sua água ou também vai se alimentar, também quando está sentado, relaxado, é bem melhor do que quem está ali sentado, aliás, quem está em pé e começa a se alimentar ou beber em pé. Então, dentre os modos também, comer da parte do prato mais próxima a você. Isso já tinha sido mencionado anteriormente. Então diz, caso seja um prato compartilhado e não da parte que pertence aos outros, pois isso é falta de educação. Ou seja, prato compartilhado, mas você quer consumir o lado do outro, o lado das pessoas que estão contigo ali se alimentando no mesmo prato ou mesma bandeja. Então, não é uma etiqueta do Islã ao deslocar a sua mão do seu lado para pegar o que está do outro lado do seu irmão. Então, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse, e come da parte mais próxima de ti, ou seja, o seu lado do prato, aquilo que está ali, então coma. E aquilo que precisar do outro lado, então tem que pedir aqui ao seu irmão, ao seu colega, aquelas pessoas que estão compartilhando o prato. Também é recomendável recolher o pedaço que cai, limpá-lo, se tem algo sujo, e comer. É uma das etiquetas, ou seja, um dos modos, o que é uma das coisas recomendáveis dentro do Islã. Ou seja, está comendo algum pedaço, por exemplo, de carne caiu. Então, pode pegar, limpa, se tem alguma sujeira ali, então pode consumir, desde que não seja prejudicial. Suponhamos que o lugar onde caiu, aquele pedaço de carne ou pedaço de batata, onde caiu, não tem nada que seja, sei lá, prejudicial à saúde. Não tem algo ali que seja venenoso ou algo assim. Então, limpar e comer, então está ali dentro das normas do Islã. Ou seja, está fazendo algo que é recomendável dentro do Islã. Neste ato, há uma clara consideração e agradecimento à bênção de Allah pelo alimento. Ou seja, aqui demonstra que você valoriza a cada alimento, ou a cada pedaço de carne que você tem, a cada pedacinho de batata que cai, você valoriza aquilo como sendo uma bênção. Aquele alimento é uma bênção de Deus, uma bênção de Allah. Então caiu, só tem uma pequena sujeira, dá para limpar e comer? Faça. Então, isso é considerado um dos modos, dentro do Islã, modos de se alimentar dentro do Islã. E queria relembrar aqui sobre a parte que a gente falou sobre Bismillah no início, ao se alimentar ou antes de comer, dizer Bismillah, que é uma das súplicas que a pessoa faz, ou o muçulmano deve fazer, ou é recomendável fazer quando vai se alimentar. Tem um momento que a pessoa esquece. Às vezes, você esquece de falar Bismillah no início ou antes de comer. Então, recomenda-se que a pessoa diga, já no final de se alimentar, pode falar Bismillah awwalihi wa akhirihi, ou seja, em nome de Allah, do princípio e também ao fim. Então pode falar esse termo. Caso esqueça de falar Bismillah no início, pode dizer Bismillah awwalihi wa akhirihi, em nome de Allah, no princípio e no final. Então é assim que o muçulmano deve proceder. Prestar atenção, ou seja, seguir passo a passo, você está cumprindo o que era a tradição do profeta Muhammad, o que é sunnah, sempre ganha-se, ou seja, fazendo tem a recompensa, não consegue fazer, esqueceu,
não está cometendo alguma irregularidade, não está cometendo nenhum pecado. Dentre os modos recomendáveis no momento de se alimentar ou beber, não é bom um muçulmano criticar, desprezar nem menosprezar uma comida. Aqui também demonstra que aquilo que falamos, o alimento é uma bênção. Então, um muçulmano não deve menosprezar, não deve desprezar uma comida. Ou o muçulmano elogia e agradece, gostou do alimento, então elogia que gostou e agradece. Ou deixa e mantém silêncio, não gostou. Tem outras pessoas que podem gostar, então não gostou, então deixa assim, fica em silêncio. Essa é uma das etiquetas, um dos modos que a gente deve ter diante de uma comida, uma alimentação. Gostei, elogio, está boa e agradece a Deus por aquele alimento bom. Não gostou, então fica em silêncio. Não precisa criticar. Por exemplo, o que é isso? Por que você está comendo isso? Frases disso, ou como se aquilo não prestasse, mas aquilo que você não gosta pode servir para os outros. Ou seja, alguns gostam, então a gente, ou o muçulmano, tem que sempre ficar atento a isso. Gostou, elogia, agradece. Não gostou, apenas deixa, não desperdice, deixa que outro pode comer, ou uma outra pessoa pode gostar. Então, o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele, disse sobre isso, ou os sahabas que falaram sobre o profeta Muhammad quando ele estava ali diante de um alimento, da comida. Então disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, jamais criticou uma comida. Jamais criticou uma comida, o profeta Muhammad. Se ele não gostava, deixava. Então, experimentou, não gostou, ele deixava apenas. Aí diz, e se gostava, ele comia. Era simples assim. E é simples assim que a gente também deve proceder. Está ali diante do alimento, gostou? Coma. Agradece por aquele alimento. Agradece a Deus. Não gostou? Deixa. Porque se alguém preparou, se é um alimento lícito, permitido o consumo, você pode não gostar, mas o outro pode gostar. Então, não gostou? Deixa. Não critique. Então, é essa mensagem que quer se passar aqui, que não podemos menosprezar, desprezar comida. Gostamos, a gente agradece. Come e agradece. Não gostamos, então vamos deixar e ficar o silêncio, manter o silêncio, porque o mesmo alimento pode servir para outro, ou uma outra pessoa gosta dessa comida, desse prato. Dentre os modos, no momento de beber, de comer, não comer mais que o necessário e nem abusar, já que isso é causa de doenças e preguiça. Também é uma das normas ou um dos modos que também é comum muçulmanos, não muçulmanos, mas lembrando aqui mais uma vez que o Islã não vai deixar nada. Tem que falar. A questão de comer exageradamente, qualquer lugar é proibido. Qualquer lugar é proibido porque prejudica a saúde. Por ser prejudicial à saúde, isso muitos fazem. Então aqui o Islã traz. Então a gente usa, tanto como a sociedade usa, é prejudicial à saúde, mas também como um dos conselhos da nossa religião, o conselho do Islã. Diz que não pode comer mais que o necessário, porque pode causar doenças, assim como a preguiça. E você se alimentando exageradamente, aí vem a preguiça. Você chega o horário, por exemplo, de fazer a oração, já começa a pensar, está cansado, quer descansar porque comeu mais que o necessário. Uma das preguiças. Queria ir trabalhar, mas não pode porque comeu mais que o necessário. Então muita coisa pode se perder. Em razão de quê? De se alimentar exageradamente. O melhor é a moderação. Quanto ao se alimentar, o melhor é a moderação, assim como disse o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele. Não há nada pior que encher o estômago com mais comida que a necessária para manter-se são e forte. Aqui é um dos ensinamentos do profeta Muhammad. Não há nada pior que encher o estômago com mais comida que a necessária para manter-se são e forte. 1/3 do estômago para a comida. Então o profeta detalha de como deve ser
o nosso alimento, ou como é. Então, 1/3 do estômago para a comida, 1/3 para a água e o último terço deve permanecer vazio para o correto funcionamento dele. Então, aqui talvez a ciência também pode provar isso, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, que o moderado, a forma mais correta é o moderado. Por quê? Nesse estômago, 1/3 entra os alimentos, 1/3 entra a água, outra parte fica vazio e aí facilita o que? O seu funcionamento. Aí quem vai comer de forma exagerada ou mais que o necessário, talvez não tenha aquele 1/3 também é ocupado por água e comida, e aí o funcionamento também não vai conforme, e aí é aquela preguiça de não conseguir fazer quase nada. Nem orar, nem trabalhar, nem atender às necessidades lá, as necessidades que a pessoa tem. Então, assim, essa é uma das evidências que diz a moderação é melhor. Exagerar na comida já não é permitido, é proibido. Aqui estamos falando, ou vou repisar. A pessoa comeu exageradamente. Está cometendo algum pecado? Não, não está cometendo algum pecado. Não está cometendo pecado algum. Só aqui é recomendável que faça o que é bom para ele, porque de forma moderada já consegue fazer tudo. Se é oração, se é trabalhar, atender, se é a família, os filhos e tal, vai fazer tudo porque está ali naquela moderação do seu alimento, não está cansado, não tem preguiça, então vai fazer tudo. Então, exagerando, tudo já pode cair água abaixo, não vai conseguir. E também um dos modos fala ao terminar, ou seja, ao terminar de se alimentar, deve-se dizer Alhamdulillah. Ao terminar de se alimentar, diz Alhamdulillah. Significa louvado seja Allah, louvado seja Deus. Assim, se agradece a Allah pela bênção com que nos agraciou e que muitas pessoas necessitam. Você louvando a Deus ali no final da sua alimentação, está agradecendo pela bênção de Allah, bênção de Deus, daquilo que Ele lhe agraciou. Ou seja, naquela hora você conseguiu um alimento, você já comeu, você já saciou o seu organismo, já se alimentou, mas tem alguém que não conseguiu aquele alimento. Tem alguém ao redor do mundo, uma parte do mundo, que não conseguiu esse alimento que você saciou naquele momento. Então, ao louvar a Deus no final, falando Alhamdulillah, você está agradecendo, está louvando, porque atendeu aquela necessidade que você tinha ali de se alimentar e demonstra que você lembra que eu consegui, tenho que agradecer, porque talvez em algum lugar alguém não conseguiu esse alimento. Então, louva a Deus, dizendo Alhamdulillah no final. Também é recomendável dizer louvado seja Allah que me deu estes alimentos, e me sustenta sem esforço, nem poder de minha parte. Também essa aí é uma das súplicas. Essa seria como uma súplica, ou seja, louvar a Deus e dizer ou acrescentar que me deu este sustento ou esse alimento e me sustenta sem esforço nem poder de minha parte. Ou seja, algumas coisas ou aquilo que a gente se sustenta, muitas das vezes algumas pessoas, não, isso aqui é meu suor, isso aqui é minha força, porque sou assim, mas quantos têm essa força, mas não conseguem um alimento? Tem muitos que têm a força, mas não conseguem alimento. Então, aqui volta de quê? De que mesmo assim isso é com o poder de quem? É com o poder de Deus. Tem pessoas que também estudam, tanto se esforçam, mas em algum momento passam uma necessidade. Então, aquele suor, aquela força, cadê? Então, aqui lembra que tudo, apesar do nosso esforço, tem que estudar, tem que fazer, tem que trabalhar, temos que reconhecer que esse sustento vem de Deus. Porque muitos ou trabalharam ou estudaram e não conseguem esse sustento ter na mesa todos os dias, e você conseguiu naquele momento, consumiu, se alimentou, saciou, então tem que agradecer a Deus, louvando a Ele, dizendo Alhamdulillah, louvado seja Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.